Fala Tricolor, seja bem-vindo ao canal O Flume Domina, eu sou o Wallace e nesse vídeo a gente vai falar sobre o clássico vovô Fluminense e Botafogo, quer dizer, Botafogo e Fluminense porque o jogo vai ser no Newton Santos, mando do Botafogo. Esse jogo que está me deixando um pouco nervoso, né? Eu geralmente não fico tão ansioso com os jogos, mas esse está me deixando um pouco porque o Fluminense tem um retrospecto recente muito ruim contra o clube. Então, vamos analisar retrospectos de ambos os times, vamos ver como é que seria aí o jogo entre eles dois, mas antes eu vou deixar aí um convite para você seguir o canal, você que já me assiste já há algum tempo e não me segue, me siga aí, comenta, deixa, né, a sua sugestão de placar, comenta se você também está ansioso assim como eu, né, e aí compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E você, botafoguense, que pode estar chegando aqui esse vídeo, comente você também. Você acha que vai ser mais uma vitória do Fogão contra o Flusão? Então, vamos ao vídeo. Primeiramente, eu gostaria de comentar uma coisa que é um retrospecto muito ruim. Nos últimos 8 jogos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou 8, o Fluminense ganhou, quer dizer, não ganhou nenhuma vez, empatou uma, e esse empate foi em outubro de 2022. Ou seja, o Fluminense teve aí 7 derrotas e um empate. Ou seja, o Fluminense, se não ganhar hoje, ou mesmo se empatar e perder, o Fluminense já somaria 9 jogos sem ganhar. A última vitória que o Fluminense teve aí contra o Botafogo foi no mesmo ano de 2022 com gol de Manuel. Esse empate em específico em 2022, o Botafogo saiu ganhando no Maracanã por 2-0 e o Fluminense conseguiu um empate. Coincidentemente, o Fluminense vinha de alguns reveses nesse período até o jogo contra o Botafogo por conta da saída do Nonato que tinha acontecido em setembro daquele mesmo ano. Então, o Fluminense jogou mal um período ali até se acertar de novo, até entrar um outro jogador, se não me engano, a entrada do Alexander, né? Que aí se firmou mesmo, aí depois o Alexander voltou para reserva, entrou o Martinelli, aí o Fluminense começou a se acertar, Martinelli saiu, entrou o Alexander em 2023 na titularidade e tal, então o Fluminense ele demorou um pouco se acertar com a saída do Nonato, e o Nonato tá aí de novo. Será que talvez seja a solução para o Fluminense a volta do Nonato à titularidade? Não sei, vai saber, mas a questão toda é, você acha que o Fluminense enfim vai conseguir pontuar de novo contra o Botafogo? Né? Nos últimos, foi 2-1 no início desse ano, e aí nesse ano específico o Fluminense, eu vou dizer que foi garfado, porque o Fluminense com 0-0 teve um pênalti ali em cima do Canóbio, o Canóbio que inclusive está sofrendo alguns pênaltis e não está tendo marcação de pênalti contra ele, mas o jogo no início desse ano foi 2-1, a gente conseguiu um empate com um gol de pênalti, aí depois a gente teve um gol acho que do Igor Jesus num rápido contra-ataque nas costas do Fuentes. Ano passado foi um 1-0 com um outro roubo, deveria ter tido Marcelo expulso, deveria ter tido um pênalti e o Matheus Martins expulso pelo lado do Botafogo e o Marlon Santos expulso pelo lado do Botafogo, ou seja, foram 2 erros a favor do Botafogo e um erro a favor do Fluminense ali, mas no final o Botafogo saiu com uma vitória 1-0 com um erro grotesco do Felipe Melo. E aí teve também um 4-2, teve esse 2-0 no final, teve um 1-0 também no ano passado, teve um 4-2 no ano passado também, que foi aquele que tava 2-2, o John Kennedy fez aquele gol de pênalti de cavadinha e tal. Então, tipo assim, nos últimos jogos, além do Fluminense ter perdido, o Fluminense jogou mal, quando também teve a questão de arbitragem aí, mas independente da arbitragem, o Fluminense não tem jogado bem contra o Botafogo. Mas, especificamente nessa semana e nesse início do ano, o Botafogo ele não está o mesmo do ano passado. O Fluminense, que também não está o mesmo nem do ano passado e nem do início desse ano, o Fluminense teve ali uma melhora, né, em relação, por exemplo, aos últimos jogos. Teve ali uma queda de rendimento em relação aos últimos jogos, comparado aí com Vitória. No meio de semana, o Fluminense poupou os titulares, jogou com os reservas lá em Santiago. E o Botafogo foi enfrentar lá na Argentina e acabou vindo de lá com uma derrota com o frango do John. Será que esse frango
dar força suficiente para o time no tapetinho derrotar mais uma vez o Fluminense? Ou será que o Fluminense vai lá e vai fazer diferente, assim como fez contra o Palmeiras no Allianz Parque? Muitas dúvidas, muitas perguntas que só serão sanadas só após o jogo. Tudo que a gente vai poder fazer aqui é especular. Especular se será que o Fluminense vai jogar da mesma forma que jogou contra o Santos, imponente? O Santos não é o Botafogo. Será que o Fluminense vai jogar e vai deixar o Corinthians jogar? O Botafogo também não é o Corinthians. O Botafogo tem o Igor Jesus, que apesar de não ser aquele goleador que a gente normalmente vê no futebol brasileiro, mas é um jogador melhor do que o Yuri Alberto, né? O Memphis Depay, sei lá como é que se fala, jogou bem no jogo contra o Corinthians, mas se não fosse o Fábio, a gente poderia ter saído de lá com uma derrota, né? Será que se a gente deixar o futebol do Botafogo, por exemplo, um Savarino, será que se deixar o Savarino chutar de qualquer forma, será que o Fábio vai defender todas? É algo que eu não gostaria de visualizar. Eu prefiro, às vezes, um meio a zero, um 1-0, sem que o Fluminense tome dificuldade no jogo desse, do que um 4-3 onde meu coração sai pela boca, né? Pode ser um jogão? Pode ser um jogão. Mas eu só não quero essa sensação ruim de perder de novo. E convenhamos, não vou dizer que está merecendo, mas está precisando, né? Muitas coisas ruins aconteceram no ano passado e a gente está precisando um pouco de felicidade, apesar que a felicidade já começou a aparecer aí, a gente já teve saída de um técnico, a gente já teve alguns jogos melhores, mas ainda assim a gente vem de 2 retrospectos negativos, um empate no fim do jogo e um empate jogando muito mal lá em Santiago. Apesar de ser reserva, é reserva, mas o Renato diz que ele não treina um time, ele treina um grupo. Então, se o grupo, quer dizer, se aquele time que é o reserva empatou, o grupo empatou, não foi só o time reserva. Mas, enfim, gostaria de saber de vocês, vocês estão empolgados, vocês estão aí com um pouco de apreensão? Também estou. No último jogo do Botafogo, ele empatou por 2-2, né, contra o São Paulo, e foi um jogo legal de assistir, eu vi os melhores momentos, teve chance dos dois lados, teve gol anulado, teve golaço, até, né, antes de ver todos os gols, eu vi alguns, não todos os gols, eu vi acho que um do São Paulo e um do Botafogo, eu fiquei assim, cara, que esse jogo é só de golaço, né, só de chute de fora da área, com curva e tal, e eu não quero deixar, não quero que a zaga tricolor dê espaço para que Savarino, por exemplo, chute de fora da área. Então é isso, galera. Também não quero que o Fluminense dê espaço para que o Botafogo corra com velocidade pelas laterais, né? Por exemplo, o René tem feito um bom trabalho pela lateral, mas ainda assim eu não quero que dê espaço pelas laterais, nem do lado do Samuel Xavier, nem do René, porque é onde a gente mais toma gol. Tomara que os jogadores e o técnico do Botafogo não escutem isso, apesar de eles saberem muito mais do que eu analisar o time adversário, né? Mas é isso, galera. Um ótimo dia a todos, um bom jogo a você, tricolor. E apesar de tudo isso que eu estou falando aqui, não importa o que a gente pense, não importa o que a gente ache, não importa o quanto a gente torça, vai ser sempre a vontade de Deus. A vontade de Deus vai prevalecer sobre mim e sobre você. Galera, um ótimo dia e um bom final de semana a todos. Tchau, tchau.